Foi construindo uma família com qualidade, que está trabalhando em busca de dar essa história e colocar o Internacional no lugar que ele merece. Arrancou pelo meio, tentou a grande bola para o Soares, dominou, encarou o Fabão. Lá vai ele, vai bater, vai marcar o gol, atirou, gol! Gol! Esse gol, senhores, é tinta vermelha da América. Peca em outra bola, levantou para o Fernandão, de cabeça no tigre do poste, voltou para o Soares, atirou, gol! Gol! Cara de gaúcho, pinta de gaúcho, roupa de gaúcho, parece gaúcho e o Inter é gaúcho. Joga a bola fechada, Rogério pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate. Gol! Fernandão! Rola a bola pro Ceará, faz o cruzamento, Fernandão. A posição é normal. Rogério! Voltou pro Fernandão. Olha o cruzamento, a tentativa, Klemer! Klemer pode ter dado o título ao Internacional! Apita Elizondo! O Internacional de Porto Alegre é campeão da Libertadores 2006! A gente fala assim que de repente se tivesse sido campeão brasileiro não seria da Libertadores, eu não sei, não dá para afirmar nada, né? Mas que aquilo ali ficou muito dentro da gente e nos trouxe realmente uma vida competitiva, isso a gente tem certeza. Em 2005 nos tomaram na mão grande, aquela série de assalto à mão armada, reconhecido pelo próprio presidente do Corinthians. E as pessoas posteriormente assumirem o erro, dizendo que cometeram aquele erro grave, eu acho que aquilo só nos deu uma motivação maior para o início de 2006. Né? Foi importante porque começou a ser a construção de uma equipe que viria a ter uma maturidade, uma experiência para conquistar o título, que também vem com algumas dificuldades, mas como a gente tinha passado isso em 2005, a gente estava mais maturado, mais parceiro. Nós queria tanto comemorar aquele título. E depois, né, em 2006, iniciando, via um ou outro estava triste, chateado com tudo aquilo, mas também depois todos se juntaram, se uniram e o grupo demonstrou que tinha condição realmente de fazer a sua história. Tinha um relacionamento muito legal, assim, eram características pessoais que casavam com as profissionais, que geravam uma responsabilidade, um comprometimento, tanto dentro quanto fora do campo, assim, das famílias se conhecerem, esposas, filhos, a maioria não tinha filho, acabou tendo filho muito próximo ali. A gente fazia churrascos, jantares, que iam 10 jogadores, de repente, em cada situação que a gente fazia de momento, idades parecidas, histórias parecidas. Times que ganham e falam que são família, ele representa exatamente o que é uma família. Uma família, muitas vezes você briga, muitas vezes você não gosta de uma coisa ou outra, muitas vezes você não concorda com a opinião
de um familiar. E nós vivemos tudo isso. E não tinha vaidade. A gente sabe que o futebol é um meio muito vaidoso e nessa ocasião isso não existia, porque a gente tinha uma amizade muito grande. Dentro de campo, se o companheiro machucasse, o outro sentia também. Eu acho que você tem que sentir a dor do companheiro. Era uma família, todo mundo irmão, todo mundo se ajudando, todo mundo pegando. Era impressionante, era uma família unida. Eles eram muito amigos da gente, eles cuidavam muito da gente e tudo que era sentido. Todas as concentrações eu chamava o Banha para fazer massagem. Nem tinha nada, mas o cara ia lá fazer massagem, aí contava uma história, eu brincava com ele, perguntava como é que estava a Restinga, ele estava morando lá. Eu falei, conterrâneo, como é que tá? Eu estava preocupado com se tu tinha rancho em casa, se tu tinha... Estava precisando financeiramente. Era um grupo muito forte mentalmente também, entendeu? Porque a gente passava por adversidades, mas aquele grupo estava sempre ajudando, um dando força pelo outro. Porque às vezes tem esse mito de que o time, quando fala, ganhamos porque era uma família, é como se tudo fosse uma maravilha. Não. A gente teve momentos que tivemos nossas dificuldades, nossos debates, nossas discussões, mas como uma família, nós resolvíamos entre nós e sempre colocava um objetivo maior acima da decisão pessoal de cada um, que era o título. A família se montou ao longo de 3, 4 anos. É difícil tu montar uma família assim do nada, né? A vitória ela não vem por decreto, ela vem por trabalho, ela vem por processo, ela vem por sistema. Eu acredito nisso, né? O grupo vencedor é que é grupo unido que é grupo vencedor. Mas não, eu acho que se você tem um grupo comprometido, sendo sabedor de cada uma das suas funções, das suas responsabilidades, é meio caminho andado para você realmente atingir seu objetivo. E foi o que aconteceu em 2006. Essa foi uma grande conquista daquela época dos próprios jogadores, né? Essa unidade que eles tinham e só produzia coisas boas, não tinha intriga, não tinha absolutamente nada, né? O vestiário totalmente focado no trabalho, mas com alegria. Isso certamente faz a diferença. Me lembro muito do grupo e da união que a gente tinha no vestiário, né? com a busca de um ideal, de uma realização de um sonho. Eu lembro do sistema que nós estabelecemos, dos cuidados, os detalhes são muito importantes para se conquistar uma vitória e nós cuidamos de tudo, desde a alimentação até o transporte na Libertadores, a logística, a contratação dos jogadores, o Abel como treinador. Eu sempre digo que ninguém ganha sem um processo, sem um sistema. E nós criamos um sistema que nos deu a vitória depois de muito trabalho, né? E com a participação de muitas pessoas. Com essa ideia dos pequenos detalhes, o grupo todo foi se, digamos assim, aceitando essa ideia de que a união seria um dos pequenos detalhes a ser exatamente o mais importante de todos. E realmente toda a equipe, a comissão técnica, a área de apoio, os atletas, tinham essa ideia, esse objetivo final de conseguir aquela vitória. Nós tínhamos um líder que todo mundo respeitava, que era o Fernandão. Nós tínhamos um cara alegre no grupo, que alegrava todo mundo, brincava, Perdigão. Todo mundo conhecia pai, mãe, irmão, primo, prima não, que se os caras trouxessem prima era complicado, né? Os caras davam bote. Quando tem um comandante como o Abel, consequentemente, sendo detalhista, sendo perfeccionista, quem está à volta não tem como você fugir desse perfeccionismo. Nós tínhamos um líder que a torcida enxergava ele como líder, a diretoria enxergava ele como líder e nós enxergávamos como líder. Isso é muito difícil. O Fernando era um irmão para mim. Foi meu padrinho de casamento. Era um cara com uma vivência. Era uma pessoa carismática e internamente também pela sua postura, pelo seu profissionalismo. Era uma pessoa do bem acima de tudo. Ele logo conquistou o ambiente, logo se tornou capitão e logo desbravou os caminhos para se tornar o grande ídolo. No que eu podia ajudar ele
para levar as coisas para a direção, que ele era o representante do grupo naquela época, junto com o Yarley, com o Clemer, o Alex. Eu fazia isso. Eu fazia esse link junto à direção, os jogadores, internamente, para poder facilitar as coisas, para chegar a um entendimento comum. A gente tinha 3 comandantes fantásticos, assim, que começava pelo Fernando Carvalho, passava pelo Abel, terminava com o Fernandão, Clemer e Yarley no campo. Em termos de plantel, de elenco, nós tínhamos vários comandantes dentro daquele elenco de jogadores, vários líderes, Clemer, Fernandão, o próprio Alex, que estava aqui falando com a gente. Era um grupo muito coeso, mas que respeitava muito mesmo esses jogadores. Esses jogadores tinham o comando. E o Abel, logicamente, né, um técnico paizão, sabia lidar com tudo isso e conseguia, com toda a perspicácia dele, também deixar influir essa experiência que os jogadores também transmitiam para ele. Era um grupo muito fechado, muito forte, né? Com várias lideranças, e todas essas lideranças caminhavam para a questão da conquista de marcar uma época no clube. O pessoal todos eram comandantes, chegava lá o grupo todo, se um falava, o outro escutava, na outra o outro falava, todo mundo ficava focado nas coisas boas. É lógico que o Fernando, ele era um cara diferente, assim, né? O Clemer tinha mais rodagem, né? Mais experiência já no futebol, jogando já há bastante tempo. Esse grupo ele foi vitorioso pela união que a gente tinha, né? Eu acho que cada jogador ele carrega uma responsabilidade muito grande. E o Yarley, naquela maneira discreta dele, cearensezinho, bem quietinho, mas tinha uma importância absurda com tudo que ele já tinha vivido de experiência de vencer uma Libertadores para um Boca Juniors, um Mundial, então trouxe tudo essa bagagem. Mas também nós tínhamos outras lideranças que cada um dentro da sua maneira, né? Às vezes numa equipe você tem que ter o líder técnico, o líder de exemplo. Dificilmente você ganha uma competição se você tiver somente um líder. E esse trio aí realmente depois se juntava, obviamente, com o Tinga, que esse não dá pra... que é gaúcho, colorado, da Gema, junto com o Sobis, junto com de repente Bolívar, Renan, Marcelo Boeck, esse pessoal que vinha daqui, mas o Tinga também, eu acho que era o cara mais vitorioso que a gente tinha na época. Certo, porque realmente não tinha como dar errado. Era uma equipe que nasceu para vencer, nasceu para vitória. Era um grupo, não só de jogadores, mas comissão, as pessoas que ali trabalhavam, todos no mesmo pensamento, todos querendo o mesmo, todos no mesmo objetivo e correndo atrás dele. Acho que isso foi o principal motivo porque esse grupo deu tão certo. Era um momento que tudo se encaixava dentro e fora do campo e realmente também nós tínhamos um staff muito atuante, tanto essa parte de equipe de fisioterapia, nutrição, médico, tudo foi nos dado para que a gente pudesse ajudar esse grupo. Eu acho que a gente tinha cuidado no detalhe, assim, era todo mundo muito unido, sabe, para tudo, assim. Falando da minha área mais especificamente, era um cuidado absurdo dos jogadores com eles mesmos. Então, se um não ia no lanche, o outro pegava lanche, eu chamava o outro para ir no lanche, o meu tu não comeu, o meu tu não fez. E todo mundo acima de qualquer vaidade. Isso que fez com que o Inter vencesse esse campeonato e depois aí seguisse crescendo, porque esta forma de não ter vaidade se implantou dentro da instituição e se vê até hoje. A matemática do futebol ela não é exata, mas você fazendo as coisas certas, a tendência, né, você arranca na frente, tem a chance grande de ganhar. Eu nunca vi ninguém parecido com o Perdigão, acho que não tem. Até que chegou numa fase depois que nós vencemos tudo, o pessoal falava que ele estava no banco, ele animava a torcida, ele estava virando o Liminha do Silvio Santos, era ele ali, né, cara? Eu chamava ele de compadre Washington, que ele era a cara do compadre Washington, aquele que tinha no conjunto aí, conjunto que tinha. Eu achava ele parecido. Ele gostava. Ele era, e ele tinha um pandeiro. E ele era o primeiro a chegar, o último a sair, ele tocava aquele pandeiro assim sozinho, ficava no vestiário, ficava. Já passou 10 anos e é um cara que tu olha pra ele e já começa a rir. Né? E isso é interessante porque essas coisas fazem parte. Lógico que
acompanhado desse humor que ele tinha, dessa facilidade de brincar, de se dar com todo mundo, tinha uma qualidade, porque ninguém chega no Inter ou joga num time campeão só brincando. Eu me lembro uma época que ele estava machucado e ele foi viajar na viagem, a direção decidiu levá-lo para ele levar alegria. Num jogo no México, o Bandeirinha não deu impedimento e os caras quase fizeram o gol e o banco todos foi para cima do juiz reserva. E o juiz reserva ia expulsar eu. E eu disse pro cara, não habla espanhol, não fui eu que falei. Aí o Perdigão veio falando espanhol, o cara olhou pro Perdigão e disse, não, fica quietinho aí, que eu sei espanhol. O cara falava português. Eu me lembro que no Uruguai ele pedia cuecuela e eu fiquei em dúvida na época, né? Eu disse, cuecuela, moça, dá uma cuecuela, eu falei, Perdigão. E eu me lembro que eu saí para dar uma volta em Montevidéu num momento de folga e tava procurando nas placas se tava escrito cuecuela, porque eu acabei acreditando naquilo. Depois eu voltei a querer matar ele, eu falei, não fala isso. Ele, não, ela tá me entendendo. Ele dizia, e a gente ria muito com ele, assim, ele era muito engraçado. A gente nem sabia a luz de fogo aquele. O torcedor acendeu o sinalizador, a gente fazia um trajeto aqui do Milênio até o Beira-Rio. E o nosso comentário dentro do ônibus foi de espanto, porque foi uma coisa que chamou atenção e a fumaça do sinalizador já não dava para enxergar muita coisa. Eu agora em março faço 20 anos de clube, né, trabalhando aqui no clube, e até aquele período não tinha havido nada parecido. Estrela de Fogo foi uma novidade que teve, que bom que a gente fez parte dessa novidade, que hoje é uma tradição, que muitos até tentam imitar, mas é uma coisa do Inter. Quando a gente chegou perto do Beira-Rio, vimos aquele, não sabia se era incêndio, se era polícia, sei o que era, mas na verdade era para nós como se fosse um corredor, né? Corredor vermelho. E fogo, mistura de faísca com fogo, e aquilo ali chamou a atenção de muitos jogadores, uns têm muito isso na memória, eu também tenho, e virou uma tradição. Tu imagina, né? Você sair do hotel, ver todos eles ali, entendeu? Vibrando, passando aquela força, então dentro do ônibus até a chegada do vestiário, aquela garra, aquela vontade, entendeu? O grupo já se transformava com aquela vontade de chegar e dar o seu melhor, né? Para mim marcou muito esse momento, alguns lembram, outros não, de nós caminhar uns 30, 40 metros no meio do torcedor, fizeram um corredor ali de segurança, corredor humano, para que a gente pudesse chegar até o vestiário. O jogo era guerra. A gente sabia que para vencer a gente era muito difícil, né? A gente competia muito, porque a gente se preparava muito bem. Era uma batalha. Afinal, a guerra foi aqui com São Paulo, mas cada jogo era uma batalha, muito... A gente sabia que cada jogo era uma batalha que a gente tinha que vencer, e vencendo a maioria das batalhas a gente seria o campeão da guerra. E aí foi o que aconteceu. O Tinga sempre é um jogador de espírito de batalha, né? O jogo da Libertadores era uma guerra, né? Lógico, dentro das regras do futebol, mas era uma guerra, era um jogo diferente de qualquer outro jogo a nível nacional. Era pequenos detalhes, ou seja, cada jogo nós nos preparávamos como se aquele ali fosse a última partida da nossa vida. E aí, dentro desse conceito, dessa filosofia de não deixar de lado nenhum detalhe, se preocupar com os pequenos detalhes, cada jogo era o último jogo, era uma batalha. Eu sempre fui de unir muito, eu sempre brincava com a situação da guerra. Aí quando chegou no Morumbi, Ceará, mais alguns jogadores, não lembro muito do Ceará, falou, cara, hoje é guerra, e falar guerra, tem que ser guerra. E aí quando a gente chegou em campo, a torcida de São Paulo era a maioria no primeiro jogo lá, mais de 70 mil pessoas dentro do estádio, gritando o nome de São Paulo, os cânticos deles, uma equipe madura, atual campeã do mundo, era o São Paulo. E aí eu olhei para trás, nós tivemos muito concentrado. O time estava quieto, mas era um quieto de concentração. E aí a bola ia sair com a gente, eu dei uma agachada no campo, assim. Tava meio uma noite fria, né? Como agora, assim, meio frio. E tava um sereno.
Eu peguei e botei a mão na grama, porque quando você corta a grama para um jogo assim, fica alguma grama solta. Botei, virei para trás, nosso time estava para sair a bola, botei na cara e gritei ali, que não dava para escutar muito, mas quem sabia que eu estava fazendo ali, alguns jogadores uns acharam engraçado, uns pegaram com a motivação, mas foi uma das coisas que deixou nosso time também à vontade. E aí eu gritei, vamos lá que é guerra, e aí aconteceu que a gente fez essa guerra e encaminhamos muito bem o jogo e o título, porque eu acredito que a guerra que a gente fez lá que foi o grande jogo da final. A gente fala que o Inter mudou nossa vida, e eu acho que vice-versa também, a gente contribuiu para isso, porque a gente acabou se desbloqueando e ajudando a desbloquear toda essa questão do torcedor mais velho do Inter, que queria ver grandes conquistas. Normalmente os grandes títulos marcam 2, 3 pessoas, e o nosso título de 2006 ele marcou todas as pessoas. Realmente você se transforma como atleta porque ele te coloca um carimbo ali de atleta vitorioso, você participou disso. O depois de 2006, o depois de eu ter sido presidente, talvez seja esse compromisso que eu vou ter com o clube pro resto da vida, né? De estar sempre junto, de estar sempre, se por acaso acontecer alguma coisa, eu estou aí para ajudar. Então por isso que eu acho que essa Libertadores foi uma libertação nossa. A gente se ajudou tanto, fez tanto, o clube fez tanto, o torcedor, que todo mundo envolvido naquele hoje é eternamente grato, se sente orgulhoso de ter vivido aquele momento. Todos ali também queriam marcar seu nome na história, todos, né, queriam ter também um contrato melhor, queria ser reconhecido também, né? Ninguém tinha salários absurdos, todo mundo tinha um carrinho simples, uma casinha simples no máximo. Então a gente tinha muita coisa para conquistar pra gente também pessoalmente. Aquilo ali iria transformar muito a nossa vida, né? Mas só que a gente precisava trabalhar para isso. Trabalhar em excelência sempre no máximo. E quando a gente está no máximo, a gente tem que procurar o máximo do máximo, né? Nunca tá suficiente. Então quando a gente acha que tá suficiente, a gente sempre procura um pouco mais. E eu acho que isso foi daquela época que a gente trouxe, daquela lembrança. E talvez o que tenha acontecido em 2006 tenha sido divisor. Muda a postura das pessoas com você, sabe? O Inter nunca tinha... Foi o maior título até então que o Internacional atingiu. A partir de 2006, na verdade, no início dos anos 2000 e depois, a partir de 2006, parece que o clube modificou. Entrou numa outra turma. E junto com o clube entrar numa outra turma, parece que nós, profissionais, passamos a ser de outra turma também. O mundo respeita o Esporte Clube Internacional pelas conquistas. E eu fico feliz de ter participado de uma delas. Aliás, de 2 delas. Eu sempre sonhei em jogar no Inter, então talvez aqui onde a gente está era um dos campos que eu fiz teste, um dos meus 3 testes. Eu estou aqui agora falando, talvez, né, em cima de um dos campos que eu tentei jogar e quis o destino que não consegui começar a carreira no Inter. Mas graças a Deus deu tempo de eu voltar em outra época e estar disputando o título mais importante da história do clube até aquele momento. Eu já estava aqui no clube já há 12 anos quase, eu acho que isso aí, 12 anos, e nunca imaginei o dia que a gente chegaria nessa situação, né, de ganhar uma Libertadores. E foi muito incrível, sabe? Nós entramos no campo e a gente não sabia se a gente vibrava, se chorava, se ria, se abraçava os colegas. Talvez este tenha sido, assim, né, o ponto culminante de toda a campanha. Depois que terminou o jogo, meia-noite, por aí, nós, vestiário, festa e tal, solenidade, entrega de medalha e vestiário e mais festa e mais festa. Eu cheguei umas 3 horas, 3 e pouco da manhã. Na noite do título da Libertadores, eu não dormia, nós fomos pro barranco e ficamos até a madrugada, né? Eu fui dormir 8 horas da manhã do outro dia, né? Com os amigos, com os filhos, com a namorada. Barranco enlouquecido, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã enlouquecido. A gente foi dormir na realidade no outro dia, não me lembro que horas. Tá tão envolvido naquele dia a dia, naquela, né, no Tinga ser expulso, naquele sofrimento, no Rivotril que eu tomei antes do jogo, né? É difícil. E depois tu fica completamente ainda, né, com aquela tensão pós-jogo, de vitória, de pô, mas aconteceu e a gente não acreditava e agora foi conosco.
né? É muito bom, é muito bom. Uma realização, né, fantástica, que não se esperava, que se buscava, sempre se buscou, mas não se esperava atingir tão rápido. Quando terminou o jogo, que eu vi que eu era campeão, passou durante o jogo, durante o gol, durante a semana, um filme de que eu tinha tentado, mas a vida tinha me preparado a algo melhor, que não foi talvez iniciar no Inter, mas estar vivendo naquele momento a maior conquista da história do clube, onde eu sempre tentei jogar. Foi. É difícil de falar porque é aquela coisa que ninguém te tira nunca mais. E porque não é só pelo título, é por tudo que a gente sabe que fez por aquele título e da maneira que a gente buscou ele, sabe? Então é uma coisa que eu acho que nenhum de nós consegue se sentir campeão sozinho. Todo mundo sabe que se eu conseguir fazer o meu máximo foi porque o Crescente me ajudou na sua parte, o seu máximo, o seu Gentil, o Banha, o Osmair, todos, né? Foi um momento especial para mim ter marcado na história do clube como um dos jogadores a conquistar o título mais importante até aquele momento. Foi uma família em prol de um bem que deu certo, graças a Deus. O tempo passa e a gente vai correr atrás de outra Libertadores que nem veio em 2010 e agora vai vir outra. A gente está esperando isso aí, né? Para celebrar esta passagem marcante da vida do Internacional, nada melhor do que reunir jogadores, campeões da América e outros tantos que vestiram a camisa colorada em diferentes épocas. Isso aqui é uma gurizada nova de espírito e eterna pela idade e pelo que fez por esse clube. Tranquilinho, na boa. Sua amizade. Eu tava com vontade de prometer 13, mas o joelho não deixa. Foi um verdadeiro desfile de ídolos no gramado do Gigante. Para receber os atletas, foi criada uma atmosfera toda especial no Beira-Rio. Dadá Maravilha, Príncipe Jajá, Nilson, Maurício, Valdomiro, Dorinho, entre muitos outros craques do passado, participaram da celebração. E, claro, os protagonistas de 2006, Tinga, Renteria, Índio, Bolívar, Fabiano Heller, Perdigão, Yarley e Adriano Gabiru foram alguns dos jogadores que voltaram ao palco da finalíssima contra o São Paulo depois de exatos 10 anos. De um lado, o time dos heróis de 2006, do outro, os craques colorados. Uma noite com a cara do Esporte Clube Internacional. O placar final do jogo comemorativo dos 10 anos da Libertadores foi de 6-3 para os heróis de 2006 contra os craques colorados. Um dos principais personagens do título da Libertadores, Fernandão, não está mais entre nós, mas ele foi lembrado em uma linda homenagem feita aos 9 minutos do segundo tempo da partida, quando Enzo, filho do eterno capitão, entrou no jogo. Enzo recebeu a braçadeira de capitão. E para fechar com chave de ouro, não poderia faltar o inesquecível momento da taça da primeira Libertadores sendo erguida no Gigante. E foi Enzo quem reviveu a emblemática cena, levantando a taça junto a Klemer e a Yarley.